Olá pessoal, eu Diva Guia do canal Floriarte, seja muito bem-vindo. As letrinhas de ponto cruz para iniciantes, gente. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos fazer a nossa letra J. Vamos lá ao passo a passo. Gente, antes de tudo eu gostaria de pedir encarecidamente para que vocês não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, de deixar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos, gente, para que possamos acrescentar o nosso canal. Vamos lá ao passo a passo? Vamos começar então a nossa letrinha nessa base aqui, né? Já quase na última linha, mas vamos colocar nessa base aqui reta para que seja melhor para você, melhor fazer o acabamento final, ok? Por essa razão, tô começando aqui, vocês que é iniciante, então vamos lá. Fazemos aqui a nossa primeira laçada da nossa agulha, conduzimos a nossa agulha da esquerda para a direita, de baixo para cima, dessa maneira. E o segundo pontinho da mesma forma, gente, colocando de baixo para cima, dessa maneira, ok? Fizemos aqui, começamos aqui a nossa carreirinha, já finalizamos a nossa primeira carreirinha, levando a nossa agulha para a linha superior, quer dizer, a carreirinha acima do que nós fizemos agora, ok? De cima para baixo, descemos a nossa agulha apontada para você, ok? Dessa maneira. Já o segundo pontinho, vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo ela para a... Mas vamos lá. Aqui de baixo para cima, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para o pontinho da nossa direita, ok? Dessa maneira, ainda de baixo para cima, dessa forma, completa nossa terceira carreirinha. Ok? Bom, vamos para a nossa quarta carreirinha, ok? De cima para baixo, o nosso primeiro pontinho da quarta carreirinha, de cima para baixo, dessa forma. Já o segundo pontinho, vamos colocar a nossa agulha aqui nesse cantinho do quadradinho, de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. Vamos lá. Colocamos assim, dessa maneira, não é facinho de fazer, quase, né? Então, vamos lá, conduzindo a nossa agulha para a direita, de baixo para cima, levando, então, para a nossa direita, ficando assim, o nosso segundo pontinho da mesma forma, de baixo para cima, dessa forma, a agulha apontada para a frente e não para você. E já a carreira próxima, essa carreira superior, vamos colocar a nossa agulha nesse cantinho aqui, entre um pontinho e outro, a agulha apontada para você, ok? De cima para baixo, certo? Fizemos o nosso primeiro pontinho aqui, dessa carreira. Já o segundo pontinho vai ser de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, tá? Levamos a nossa agulha, puxamos a linha com muito cuidado, sem acochar e sem deixar folgada, ok? Levando assim, espero que eu não esteja mexendo tanto o nosso trabalho, ok? Vamos lá, conduzindo a nossa agulha para a nossa direita. Fazemos o nosso primeiro pontinho de baixo para cima e o segundo pontinho também, da mesma maneira do primeiro, ok? Dessa maneira. Já a carreira superior, vamos novamente colocar a nossa agulha entre um pontinho e outro, a agulha apontada para você, ok? Puxamos aqui, levamos a agulha e formamos o meio ponto. E já o segundo pontinho aqui, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Dessa maneira, a agulha apontada para a frente, não para você. Vamos lá. Gente, olha, já como é rapidinho faz a letra J. Então, de baixo para cima, conduzindo a agulha aqui. Já a última carreirinha da base do nosso J, vamos colocar a agulha entre um pontinho e outro, a agulha apontada para você, ok? Vamos aqui, o segundo pontinho também da mesma posição da nossa agulha que colocamos anterior, de cima para baixo, a agulha está apontada para você, ok? Bom, gente, nossa agulha agora, a nossa linha ficou aqui no cantinho,
abaixo, né? Então, nós temos que retornar aqui. Nós poderíamos fazer o nosso pingo aqui logo, mas não fica legal o nosso lado avesso. Então, vamos lá fazer, então, dessa maneira, colocando aqui, retomando a nossa linha para cá, para fazer o nosso X, ok? Dessa maneira, a agulha apontada para você, certo? Vamos colocando aqui. Olha só. O próximo ponto também, vamos conduzir a nossa linha para esse cantinho aqui. Então, temos que colocar a nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada para você novamente. Vou tirar aqui a linha da frente, gente, para que não atrapalhe a visão para vocês. Ok? A agulha apontada para você, dessa maneira, formamos a nossa primeira carreirinha superior. Vamos colocar aqui a nossa agulha entre um pontinho e outro, de baixo para cima, para formar o nosso X aqui da direita, ok? Dessa maneira. Espero que esteja compreendendo, gente. Já esse segundo pontinho que vamos formar agora, vamos colocar aqui de cima para baixo, dessa maneira aqui, tá? Levamos a nossa agulha para a nossa direita para formar esse X da esquerda, ok? Dessa maneira aqui. De cima para baixo, a agulha apontada para você, certo? Vamos lá. O segundo pontinho também da mesma forma, ok? De cima para baixo, dessa maneira. Já essa carreira inferior, para formar o nosso X, vamos colocar de baixo para cima, dessa maneira, e o segundo pontinho de cima para baixo. Assim, formando e dando forma à nossa letrinha, ok? Já esse pontinho vamos colocar de cima para baixo, dessa forma aqui. Levando a nossa agulha para a nossa direita para formar o nosso X, ok? Dessa maneira. O outro X também, o próximo da direita é de cima para baixo, a agulha apontando para você, fazendo assim. Já a carreira inferior é de baixo para cima, dessa maneira, formando aqui o nosso primeiro X da nossa carreirinha, ok? Já o segundo X é de cima para baixo, levando a agulha para a carreira inferior. E assim formamos a carreira superior, ok? Dessa maneira. De cima para baixo, essa próxima carreirinha, o nosso primeiro pontinho da esquerda, ok? Assim. Eita, enganchei aqui a linha, gente. Certo? Dessa maneira. E o segundo pontinho também da mesma forma, de cima para baixo, formando aqui mais uma carreira, ok? Ficando assim a nossa letrinha, o nosso avesso assim. Vamos lá. De baixo para cima, colocamos a nossa agulha entre um pontinho e outro, a ponta da agulha apontada para frente e não para você, ok? Formamos aqui o nosso primeiro pontinho dessa carreira e o segundo pontinho é de cima para baixo, nesse cantinho aqui do nosso quadradinho, dessa maneira aqui, levando assim a nossa agulha para a carreira inferior. Levando então agora este momento aqui, a agulha entre um pontinho e outro, a agulha apontado para você, conduzindo a agulha da esquerda para a direita, fazendo então o nosso primeiro quadradinho e vamos para o segundo quadradinho aqui, ok? De cima para baixo, levando a agulha para a nossa carreira inferior, certo? Dessa maneira aqui. Bom, chegando aqui na base, no começo da base que nós começamos aqui a nossa carreirinha, vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima, entre um pontinho e outro. Então, vamos da direita para a esquerda, ok? Já o segundo pontinho que nós temos aqui
esses 3 pontinhos dessa base inferior. Vamos conduzir, então, a nossa agulha para cá, ok? Nesse cantinho aqui, de cima para baixo, a agulha apontada para você, levando, então, a nossa agulha para essa carreira inferior de 3 pontinhos. Então, a nossa linha ficou aqui embaixo desse cantinho, ok? Vamos colocar, então, a nossa agulha aqui nesse quadradinho, a ponta da agulha apontada para você, ok? De cima para baixo. Dessa forma, fazemos o nosso primeiro meio ponto. E o segundo meio ponto também na mesma posição, de cima para baixo, a agulha apontada para você, ok? Dessa maneira. Já esse terceiro pontinho que nós temos aqui, o terceiro pontinho, mas também nós temos esse pontinho solitário aqui. O que que nós devemos fazer? Vamos colocar, então, diferente. Para nós conduzirmos a nossa agulha para lá, nós temos que conduzir a nossa agulha nesse cantinho aqui, ok? Levando a agulha de baixo para cima, para que possamos fazer o primeiro meio ponto aqui, nesse pontinho, aqui embaixo, e levando a nossa agulha para o pontinho superior, ok? Dessa maneira, olha como é mágico, ok? Bom, gente, então vamos colocar a nossa agulha aqui, de baixo para cima, dessa maneira, a agulha apontada para frente e não para você, ok? Vamos puxar aqui devagar para formar o nosso meio ponto. Bom, observa que a nossa linha ficou no cantinho superior do nosso quadradinho, ok? Ficou do lado esquerdo. Então, nós temos que conduzir a agulha para vir e fazer o X aqui e descer a nossa agulha para completar os nossos 3 pontinhos abaixo. Colocamos, então, a nossa agulha aqui nesse cantinho do nosso quadradinho, de cima para baixo, dessa maneira, a agulha apontada para você, e assim formamos o nosso X superior e a nossa linha ficou aqui na base de baixo. Então, temos que levar a nossa agulha para a nossa direita para formar o nosso X do nosso terceiro pontinho aqui, ok? Bom, gente, olha, formamos então o nosso primeiro xizinho aqui da carreira de 3 pontinhos, de cima para baixo. Então, o segundo pontinho também de cima para baixo, a agulha apontada para você. Já o terceiro pontinho, para que nós possamos finalizar a nossa carreira e finalizar o nosso trabalho, vamos colocar a nossa agulha nesse cantinho do quadradinho, de baixo para cima, dessa forma aqui, tá? A agulha apontada para frente e não para você. Vamos puxar a nossa linha devagar e aqui está a nossa letrinha, já tomou forma. Agora, então, vamos dar o acabamento do nosso trabalho, conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, e assim escondendo a nossa pontinha da linha para que escondemos o nosso acabamento, deixando assim o nosso trabalho perfeito. Olha, veja bem, tá? Não aparece a agulha desse lado, significa que o nosso trabalho vai ficar perfeito, ok? Assim, puxamos a nossa linha cuidadosamente para não deformar o nosso trabalho, ficando assim a nossa letrinha. Falta então o nosso quadradinho aqui, ó, esses 4 pontinhos aqui. Então, gente, já finalizando aqui o nosso trabalho, vamos cortar a nossa linha para que nós possamos fazer o nosso pingo da nossa letrinha J. Cortamos aqui com cuidado, bem no pezinho da nossa linha, sem prejudicar o nosso bordado. Muito cuidado nessa hora. A gente vamos bordar o pingo da letrinha J, ok?
Estão gostando? Então vamos aqui, gente. Começando o nosso pingo da letra J. Vamos começar da mesma forma, colocamos aqui. Gente, tem outra forma de começar quando sobra a linha na nossa agulha, tá? Mas depois eu ensino para vocês. Vamos devagar para que vocês possam pegar as coisas direitinho. Não vamos misturar tanto. Ó, vamos aqui então colocar dessa forma, tá? De baixo para cima, colocamos a nossa agulha entre um pontinho e outro, ok? Dessa maneira, formamos aqui o nosso meio ponto. Colocamos aqui no quadradinho à direita, de baixo para cima, dessa maneira, ok? Levamos então a nossa agulha aqui, novamente, entre um pontinho e outro, a agulha apontada para você, de cima para baixo, certo? Em posição inversa do que nós fizemos a carreira inferior. Da mesma forma, o nosso último quadradinho aqui, que fica à esquerda, de cima para baixo, você coloca a sua agulha, a agulha apontada para você, ficando assim. A nossa linha ficou bem nesse cantinho aqui abaixo. Quer dizer, ficou entre um pontinho e outro, se vocês observar. Vamos retomar a nossa linha para cá, ok? De cima para baixo novamente, vamos retomar os nossos dois pontinhos, ok? Novamente, de cima para baixo, o próximo quadradinho, levando a nossa agulha para a nossa carreira inferior, ok? Dessa maneira. Bom, gente, agora, esse pontinho inferior é de baixo para cima, colocamos a nossa agulha entre um pontinho e outro, a agulha apontada para frente e não para você, tá? Quer dizer, é de baixo para cima, ok? Da mesma forma, gente, aqui. Bom, gente, vamos ajeitar aqui o pontinho. Colocamos, então, a nossa agulha debaixo da trama do tecido e debaixo da trama do bordado. Não estamos ultrapassando aqui o nosso avesso, ok? Puxamos aqui, certo? Colocamos a nossa agulha aqui debaixo da trama do tecido e da trama do bordado, colocamos por baixo dos nossos dois pontinhos aqui, a agulha apontada para você, dessa maneira, puxamos a linha devagar para que não deforme o nosso trabalho. Bom, gente, assim ficou o acabamento do nosso bordado e aqui podemos cortar bem no pezinho da nossa linha, que a nossa linha está presa e não vai desmanchar. Ok? Cortamos aqui cuidadosamente e a nossa letrinha ficou assim, linda e perfeita, como vocês já vê, a nossa letrinha J, maravilhosamente linda. Então, vocês gostaram? Se gostou, deixe seu joinha. Gente, não se esqueça de deixar o joinha de vocês, de se inscrever se você ainda não é inscrito. Até amanhã, e amanhã nós iremos fazer a nossa letrinha K, ok? Aguardo vocês e fiquem com Deus.